Você está vivendo a sua vida de boa quando do nada, na sua frente, surge uma cabeça bizarra com uma profecia. E a profecia diz que em tal data você vai para o inferno. Na data profetizada, 3 monstros surgem do nada, vêm em sua direção, te senta o cacete, mas assim, bate sem dó, te manda diretamente pro inferno, deixando pra trás só a cinza, só a sua carcaça. Não sobra quase nada de você pra contar a história. Enquanto isso, na Terra, algumas pessoas aproveitam dessa situação para montar uma nova igreja. E essa igreja diz que as pessoas que estão recebendo essas profecias são pecadoras e por isso elas estão sendo buscadas e enviadas para o inferno. 새로운 세상에 오신 여러분, 환영합니다. O medo toma conta, as pessoas começam a temer cometer pecados e essa tal nova igreja começa inclusive a mostrar ao vivo sempre que uma nova vida é ceifada. E com isso, é claro, eles conseguem ter o controle ali de toda a população. Esse é o resumão de Profecia do Inferno que você encontra disponível na Netflix em 6 episódios. É um novo K-drama que está disponível para você poder assistir. Eu já assisti, eu gostei bastante, mas eu adianto para vocês que eu achei a história em determinados momentos desnecessariamente arrastada. Eu já vi doramas que são contados de uma forma muito mais satisfatória, digamos assim, de uma forma que prende realmente a sua atenção. Eu senti que Profecia do Inferno deixa a desejar neste quesito. Teve um personagem ali que eu achei completamente insuportável e eu gostaria que ele inclusive tivesse morrido no primeiro episódio, mas ele se estende até o fim. Mas no geral, eu achei a história muito interessante. Eu achei a história abusada, porque tem gente aí que vai se doer com essa história. E definitivamente, quando a gente chega no fim, acontece ali um plot twist dentro da história, que você olha e fala, eu preciso de continuação, eu preciso que essa história seja renovada. Então, no vídeo de hoje, eu vou conversar com vocês dando spoilers dessa história, porque eu quero discutir alguns acontecimentos, inclusive soltando aí uma teoria a respeito do que pode significar aquele final. Se você gostou ou não de Profecia do Inferno, eu recomendo que você continue comigo nesse vídeo até o fim. Se você ainda não assistiu esse K-drama, eu peço pra você ir lá assistir na Netflix. Se essa premissa te deixou interessado, a abertura do vídeo é basicamente um resumo da história, mas tem mais coisa por trás, obviamente. Se você não quer receber nenhum spoiler, pare por aqui, porque a partir daqui a gente vai entrar nos pormenores pra discutir um pouco mais sobre tudo o que aconteceu nessa primeira temporada. Vamos começar então a conversar a respeito dessa história. Olá, seriadores, sejam todos bem-vindos. Não esqueça o seu joinha, ele faz o canal funcionar, então deixa o seu joinha nesse vídeo se você achar o conteúdo interessante. Primeira coisa então que a gente precisa entender é que Profecia do Inferno tem 2 linhas do tempo. Eu vou frisar isso aqui porque eu sei que algumas pessoas terminam o dorama e depois fica confuso porque meio que mistura os personagens, ainda não tá acostumado com os nomes, então eu vou separar aqui pra gente entender certinho do que eu tô falando pra fazer sentido. Na primeira parte nós acompanhamos os primeiros casos, né, onde nós temos o primeiro cara que recebeu ali a profecia, nós temos o pessoal falando a respeito da profecia, mas ninguém realmente de fato acreditando que essa profecia é real, e aí nós conhecemos 3 personagens que são importantes para a história. O primeiro deles é o líder da igreja, Jong Jin-soo, o segundo deles é o detetive Kim Kyung-ho e a terceira é a advogada Min Hye-jin. Esses 3 personagens, eles são extremamente importantes, principalmente o líder da seita, né, que é o Jong Jin-soo, porque afinal de contas, com ele, a gente já aprende algumas coisas a respeito do que tá acontecendo nesse universo criado por esse drama. Lembrando vocês que esse drama, ele é inspirado, baseado, é bem baseado porque, na verdade, pelo que eu vi, pouquíssimas coisas mudaram da webtoon pra série. Então, eles mudaram algumas coisas que, inclusive, me fez questionar porque as mudanças foram muito sutis, tipo, é o nome de um personagem, é o sexo de um personagem, é o horário que o personagem morre. Eu não entendi exatamente por que mudar esse tipo de coisa, mas eu achei interessante. Então, esses 3 personagens, eles são importantes por quê? Porque nós temos o líder, né, que
si, conhece muito a respeito dessa profecia e mais pra frente nós descobrimos então que ele já tinha recebido uma profecia que ele morreria dentro de 20 anos. O detetive, ele tá tentando provar ali que isso é passível de se explicar racionalmente, né? Porque afinal de contas, ele lida com a lei, ele lida com casos de assassinato e ele acredita que tudo pode ser explicado se você fizer uma boa investigação. Então esse é o objetivo dele, investigar e descobrir o que de fato tá acontecendo e dar uma explicação plausível para tudo isso. E nós temos a advogada que no início ela não acredita muito nessa seita, no que eles estão falando e tudo mais, e só por isso ela acaba aceitando representar uma das vítimas que supostamente teria recebido essa profecia, porque ela acredita que assim ela vai provar que tudo isso é charlatanismo, né, que ninguém tá falando a verdade, enfim. Só que o tiro sai pela culatra quando de fato a cliente dela acaba realmente sendo enviada pro inferno. Depois disso nós temos a segunda parte do drama, que acontece depois de um período, quando nós vemos que o país ele já tá basicamente dominado por essa igreja da nova verdade e as consequências disso, né? Porque essa igreja ela usa de um fenômeno que nem eles mesmos sabem explicar o que tá acontecendo para meter medo na população e assim ter um controle, né? É meio que uma ditadura do você não pode pecar, você não pode errar e ao mesmo tempo a igreja tá ali trabalhando junto com um grupo extremista que bate, que mata, enfim. A igreja é extremamente pecadora e fica condenando o pecado dos seus fiéis quando eles não fazem a menor ideia do que de fato tá acontecendo. Porque o que é provado pra gente é que esse fenômeno nada tem a ver com os seus pecados. É um fenômeno que nem os personagens, nem a gente que tá assistindo consegue de fato explicar, mas eles acabam usando disso pra poder meter medo ali na população. Mas o que nós sabemos de fato então de dentro dessa história, né? Eu sei que fica confuso, porque afinal de contas o drama, ele não explora muito, ele não dá muita resposta pra gente, a gente tem que ficar meio que deduzindo que isso é isso e que aquilo é aquilo. Então o que nós sabemos de fato é que esse fenômeno não tem explicação dentro da história até o momento. O líder da igreja sempre soube disso, porque ele mesmo fala pro detetive que quando ele recebeu a profecia, ele ainda não tinha cometido pecados, então pra ele nunca fez sentido ele receber essa profecia. No entanto, ele quis se aproveitar dessa situação para que outras pessoas acabassem sentindo o medo que ele também estava sentindo. Depois disso, nós temos essa confirmação ainda mais enfatizada de que esse fenômeno não ocorre para punir pecadores. Afinal de contas, temos um bebê sendo punido. A única forma desse bebê ser punido por cometer pecados seria se a gente olhasse para o fato de que todo ser humano já nasce pecador e se a gente olhasse por uma vertente um pouco mais espiritualista, onde esse bebê estaria pagando pelos pecados cometidos em outra vida. Outra pergunta que ficou é o que aconteceu com o detetive Dean. No final da primeira parte, o detetive ele se vê no meio de um conflito de interesse, porque afinal de contas, ele descobre toda a verdade com relação ao fenômeno, ou seja, ele descobre que nada tem a ver com os pecados cometidos, que a igreja da nova verdade está mentindo, mas ele se vê num conflito porque ele não pode revelar a verdade, porque o líder da igreja acabou colocando a filha dele numa situação complicada, porque ele manipula a filha do detetive a assassinar o assassino da mãe dela. Isso faz dela, obviamente, uma pecadora, uma assassina. Ele teria que prender a filha dele se ele acabasse escolhendo revelar a verdade sobre a igreja da nova verdade. Com isso, ele acaba escolhendo proteger a filha dele, não revelando a verdade. E depois disso, o personagem some de dentro da história, né? A gente não vê ele mais. Só que lá no finalzinho da temporada, nós tivemos um personagem misterioso introduzido na trama, que é o taxista, que deu carona pra Regine com o bebê no colo. E ali dentro do táxi, a gente não vê exatamente o rosto do taxista. Eu vou ser honesta, eu não achei parecido com o detetive. No entanto, existe a teoria de que ele seria supostamente o detetive um pouco mais velho, porque o discurso que ele passa dentro do carro pra Regine é bem parecido com o discurso que ele tinha quando nós vimos ele no começo da temporada. Assim, faz sentido? Faz, mas eu não sei se ele de fato é. Eu acho que ela acabaria reconhecendo ele, ou ele acabaria se revelando, não sei. E ele poderia de fato estar dirigindo um táxi, estar em outra profissão, porque afinal de contas, ele sendo policial, ele era um cara responsável, e eu acredito que ele não teria continuado no trabalho dele depois de esconder que a filha dele tinha cometido um crime. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários se pra você faz sentido que o taxista possa ser o detetive. Outra pergunta que fica, né, é por que a Park Jun-ja voltou à vida? Todo mundo que morreu vai voltar à vida ou teve um gatilho, teve alguma coisa que fez ela ser devolvida? E mais, né, será que ela agora é um ser humano ou será que ela volta com algum tipo de poder, com algo diferente? E quanto tempo ela passou lá no inferno? Será que o tempo passa de forma semelhante lá embaixo e aqui em cima? Enfim,
Enfim, existe uma teoria que eu achei muito interessante, que não é bem uma teoria porque não está 100% formulada, mas eu achei muito interessante porque existem ligações entre a vida do bebê ter sido poupada e o renascimento da Park Jung-ja. Uma das teorias diz que, ao não conseguir cumprir a profecia, ao não conseguir matar o bebê, porque os pais acabaram interrompendo esse processo, uma vida teria sido devolvida como um sistema de punição. Um evento estaria automaticamente ligado a outro evento. Foi interessante também o fato da Jung-ja ter retornado por algumas questões. Ela foi condenada ao inferno, mas a gente não sabe exatamente o pecado que ela cometeu. Aos olhos do homem, ela cometeu o pecado de ter tido filhos fora de um casamento. Então, aos olhos dos homens, esse teria sido o pecado que ela cometeu. No entanto, ela pode ter sido enviada ao inferno sem ter cometido nenhum pecado e por isso ela pode ter voltado. Ela é uma mãe extremamente amorosa e apaixonada pelos filhos. A coisa que ela mais sofreu, né, foi ter ido pro inferno deixando os filhos para trás. E de repente nós temos um bebê que teve a vida poupada e nós temos o renascimento de uma mãe. Será que isso significa alguma coisa? Nós temos a ligação também da Hyejin. A Hyejin, ela se culpava muito por ter exposto a morte da Park Jung-ja, porque afinal de contas, através da morte dela, a Igreja da Nova Verdade ganhou força e muitas outras vidas foram perturbadas por conta disso. E além de ter feito parte da morte da Park Jung-ja, ela fez parte também do salvamento daquele bebê. Ou seja, ela esteve envolvida nos dois eventos e ela tentou interferir de alguma forma em ambos os eventos. Então eu fico me perguntando se a ação de um ser humano, na tentativa de salvar uma vida, na tentativa de ajudar alguém, tem algum impacto dentro dessa história. Eu fico me perguntando, inclusive, se os três monstros, eles pouparam a vida do bebê porque eles ceifaram a vida do pai no lugar, se isso é permitido, ou se eles acharam que, matando os pais, o bebê também teria morrido e acabou que o bebê sobreviveu e eles nem sabiam disso. Enfim, existem diversas possibilidades. O drama ainda não tem segunda temporada confirmada, no entanto, temos muitas perguntas que precisam de resposta. Eu acho que esse drama foi muito inteligente em alguns pontos e eu tô curiosa, é claro, pra saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha que representa o bebê, o que você acha que representa aquelas criaturas. Pra você é realmente algo envolvido com dignidade ou a gente tá falando de algum ser alienígena que tá se aproveitando da crença dos seres humanos? Deixa aqui pra mim nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Se tem perguntas sobre o drama que você gostaria que eu fizesse um vídeo, deixa nos comentários e a gente se vê no próximo. Tchau!